Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos ver alguns exemplos de doenças causadas por nematóides, que são os vermes cilíndricos, pseudocelomados. Pois bem, então assim, são doenças que afligem um número muito grande de pessoas. Aqui nós vamos ver a ascaridíase, que é causada pela lombriga, a ancilostomose. Olha, de acordo com essa estimativa, quantos milhões de pessoas são afetadas no mundo. Mas vamos também ver rapidinho bicho geográfico, oxiuríase e também vamos dar uma olhada na filariose. Pois bem, primeiro, as caridíase. Quem causa são as lombrigas, que o nome científico é Ascaris lumbricoides. São os vermes até grandinhos, ó, que estão as fêmeas que chegam a 35 centímetros. Tá? As fêmeas são maiores do que os machos. Eles são parasitas monoxenos, ou seja, completam o ciclo de vida todinho em um hospedeiro apenas. Eles parasitam o intestino delgado, tá? Que é o órgão onde ocorre a maior parte da digestão e a geração de nutrientes, né? Para eles roubarem. E lá fica se reproduzindo, macho e a fêmea, né? Fazendo reprodução sexuada e gerando ovos. Aí esses ovos são eliminados pelas fezes. Aí esses ovos vão contaminar água ou alimentos por aí. Tá? Então, a típica doença que para prevenir você tem que adotar medidas de saneamento e higiene. Pois bem, sobre o ciclo de vida. O ciclo de vida aqui é um pouco esquisito, tá? Então, eu vou começar daqui. Aliás, eu vou começar. Não, vou começar daqui do 4 mesmo. Então, olha só. A pessoa adquire, então, ingerindo alimentos ou água contaminado com os ovos. Beleza, ingeriu, esses ovos vão lá para o intestino. Aí lá no intestino, as larvas eclodem, tá? Só que o problema é o seguinte, essas larvas eclodem e não se desenvolvem no adulto lá não. Elas do intestino, elas seguem esse caminho aqui pelo corpo, tá? Então sai do intestino, passa pelo fígado, pelo coração, pelos pulmões. Olha que coisa esquisita. Aí quando chega nos pulmões, aqui no desenho ele botou simplificado, tá? Perdão. Indo do intestino direto para os pulmões. Então dos pulmões, o que acontece? Elas sobem pela traqueia, aí vai para a laringe, da laringe para a faringe, aí o que acontece? Você engole. Tá? Você engole as larvinhas pequenininhas. Aí elas vão de novo para o aparelho digestório, aí sim vão cair no intestino e vão se desenvolver nos adultos. Então, assim, no caso aqui da lombriga, inclusive, ela tem vários estágios larvais. O estágio larval que chega de novo no intestino é o L4. O estágio larval que você ingere elas, que está dentro do ovo, é o L3, por exemplo. Tá? Aí, como a gente viu, os machos e as fêmeas se desenvolvem adultos, ficam se reproduzindo, produzindo um monte de ovos que são eliminados pelas fezes. E aí vão contaminar a água e alimentos. Então, o que é difícil desse ciclo é você lembrar esse caminho todo aí. De maneira simplificada, do intestino eles vão para os pulmões e dos pulmões eles sobem as vias respiratórias e vão acabar sendo engolidos de novo. Então daí até tem alguns sintomas bem característicos. Ó. Botei aqui o cara tossindo. Então como sintoma, se a pessoa estiver infectada por um número muito grande de vermes, tipo que nem estava nesse desenho aqui, ó, isso aqui pode causar até obstrução intestinal. Tá? Mas, enfim, o verme, a presença dele pode causar alergias, diarreias, uma tosse seca, porque eles vão subindo justamente, né, pela traqueia, laringe e tentam atingir a faringe. E também lesões pulmonares, porque eles não vão pedindo licença, né, para passar pelos órgãos, vão rompendo tecidos, causando lesões e tudo mais. Como é que se previne? Se é uma doença que você adquire ingerindo alimentos ou água contaminada com os ovos, então o básico, medidas de saneamento e higiene pessoal. Lavar bem os alimentos, ferver bem, porque aí você mata as larvas dentro dos ovos. E o tratamento é feito com vermífugos específicos, que a gente não precisa ficar decorando os nomes, não. Pois bem, parecido agora com a ascaridíase, tem essa daqui, que é a ancilostomose, porque um dos causadores é o ancilóstoma duodenale, ou amarelão, por causa de um dos sintomas. Então, quem pode causar essa doença são dois vermes diferentes, o ancilóstoma duodenale e o Necator americanus. Ao contrário das lombrigas, eles são bem menores, tá? Pequenininhos, mas eles têm, não sei se você vai ver aqui, ó, na boquinha deles, uns dentinhos, tá? Tem uns dentinhos lá. Esses dentinhos aí fazem a diferença. Bom, assim como as lombrigas são parasitas monoxenos, ou seja, terminam o ciclo de vida só em você, parasitam também o intestino delgado, e aí a forma de adquirir a doença que é diferente. Lá na ascaridíase você adquire ingerindo os ovos, aqui não. Aqui você adquire porque as larvas conseguem penetrar pela sua pele, pelo solo mesmo, você andando aí de pé descalço, onde tiver a larva no solo, ela penetra pela sua pele. Aí penetrando pela sua pele, onde é que está mostrando aqui? Beleza, está mostrando aqui.
Essa L3 aqui, no caso, é o estágio larval, tá? Então ela consegue penetrar pela pele, deixa umas manchinhas, tipo uns risquinhos, tá? De onde ela penetrou, aí entra na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai fazer mais ou menos aquele esquema que você viu para as lombrigas. Ela vai parar no pulmão, tá? Aí do pulmão vai subir traqueia, laringe, aí você engole, tá certo? Passa para faringe, então você engole, aí essas larvas vão parar lá no seu intestino e lá elas vão se desenvolver, tá certo? Então, perdão, tá aqui no estágio L5. Lá elas vão se desenvolver, ficar se reproduzindo e produzindo ovos, tá? Então você elimina os ovos nas suas fezes. Então você veja que o ciclo de vida é parecido, tá? Só que você não adquire ingerindo ovos. A larva, ela eclode do ovo no ambiente e aí vai contaminar o solo, alguma coisa. Aqui no caso ele está mostrando a larva no estágio 3 na vegetação, que aí você entrou em contato, pisou, alguma coisa assim. Aí elas penetram pela sua pele, vai parar na corrente sanguínea, aí vai para o pulmão, aí segue mais ou menos o mesmo ciclo, parecido com o das caridíase. Pois bem, de sintomas. Então lembra daqueles dentinhos, né? Elas podem causar hemorragias internas, e aí por conta da hemorragia, a pessoa fica pálida e anêmica. Você imagina um trabalhador do campo moreno, com palidez e anemia, ele fica como? Amarelão. Por isso que o outro nome que a gente dá para a doença aqui no Brasil é amarelão, tá? Bom, mesmo esquema. Como é que se previne? Medidas de saneamento e higiene pessoal para dar destino adequado às fezes humanas, mas também lavar bem e ferver bem os alimentos, que você pode adquirir também comendo a larva, tá? E andar calçado, justamente para evitar que as larvas penetrem aí pela sua pele, certo? Bom, e o tratamento, mesmo esquema. Vermífugos ou medicamentos específicos e às vezes tem que suplementar com ferro, por conta dessas hemorragias aí que causam anemia. Parecidas as duas, né? Essa daqui também é parecida, eu vou passar bem rápido nela. Isso aqui é o seguinte, é como se fosse o amarelão de bicho, que não consegue completar o ciclo em você, tá? Então você pode chamar de bicho geográfico ou larva migrans. Então quem são? São ancilóstomos também, só que são de cachorro e gato. Tá ali na figurinha, o cachorro e gato, coitado. Nem sabe o que está te causando mal aí nesse caso. Eles não conseguem completar o ciclo no humano. Então o que acontece? Você pisa lá no mato ou alguma coisa assim que tem a larva entra na sua pele, só que não consegue atingir a corrente sanguínea. Então ele deixa umas marcas, tá? Por isso que está pintado aqui o cara. Vamos supor que o cara deitou aqui no chão, a larva penetrou por aqui, ele deixa tipo umas marcas assim, ó. E eu estava tentando entrar na corrente sanguínea, mas não consegue. Aí depois de um tempo ela morre, tá? Mas deixa essas feridinhas cutâneas aí, tá certo? Então, a forma de prevenção é bem parecida. Medidas de saneamento e higiene, dar destino adequado para as fezes desses bichos e tudo mais, andar calçado, né? Uma coisa importante, ó, impedir que eles defequem em parquinho, que criança brinca, essas coisas. E o tratamento é feito também com vermífugos específicos. A enterobiose ou oxiuríase é uma que a gente fala na sala e o pessoal fica rindo. Então, quem causa? São esses vermes aqui, enteróbios ou oxiúros vermiculares, bem pequenininhos, ó, até 1 centímetro. Eles não parasitam o intestino delgado, eles parasitam o intestino grosso, lá ficam se reproduzindo. Também é monoxeno, ou seja, só precisa de um hospedeiro para completar o ciclo de vida. E você também adquire ingerindo ovos, que nem é a ascaridíase. Tá? Então é fácil espalhar, o ovo espalhar por roupa e coisas desse tipo. O negócio é o sintoma, tá? O sintoma mais característico dessa verminose é uma coceira no ânus, um prurido anal. Por favor, na hora da prova, escreva prurido anal se for o caso, tá? Porque o que acontece é que, normalmente, de noite, as fêmeas que estão grávidas, elas vão lá para a região do ânus para poder botar os ovos. Isso aí gera uma coceira. É isso aí, é científico, tá? Bom, enfim, prevenção. Saneamento e higiene pessoal, de novo. Lavar e ferver bem os alimentos e lavar bem as roupas. Porque, por exemplo, em roupa íntima, essas coisas, ficam os ovos lá. Tá? Então, disse que na casa de quem está infectado é muito fácil passar para todo mundo. Tá certo? Então, essa daí é bem característica, esse negócio desse prurido anal aí. Bom, sobre a filariose agora, a última. Essa aqui bem diferente das outras. Quem causa é um verme nematóide chamado Wuchereria bancroft, está aqui o bendito aqui do lado. Ele não parasita o intestino, ele parasita os vasos linfáticos. Lembra quem eram esses vasos linfáticos? É um sistema que drena os fluidos dos tecidos de volta para a corrente sanguínea. Agora, como é que você adquire? Nesse caso aqui tem um vetor, tá?
Você adquire a doença causada através da picada desses mosquitos marronzinhos aí, esses culex. Então ele é o vetor. Vou até botar aqui. Vetor. Tá? Então, nesse caso, como tem esse vetor artrópode aí, esse parasita, ao contrário dos outros, não é monoxeno, é heteroxeno. Aí, no caso humano, é o hospedeiro definitivo, ou seja, aquele onde ocorre a reprodução sexuada, pode ocorrer a assexuada também, mas onde ocorre a reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo. E o mosquito é o hospedeiro intermediário. Bom, então olha aqui, você adquire a partir da picada do mosquito, que te transfere os vermes nos estágios larvais, né? E aí eles vão acabar lá nos seus vasos linfáticos. E aí tem um problema meio complicado dessa doença. Não vou dar muita ênfase aqui no ciclo de vida não, tá? O negócio é, o mosquito te transmite picando, aí os vermes passam para a tua corrente sanguínea e vão parar lá nos vasos linfáticos, e adquire também picando uma pessoa contaminada, tá? O negócio é que o sintoma mais característico é a obstrução dos vasos linfáticos, já que os vermes vão se multiplicando lá. Isso causa uns inchaços muito grandes, às vezes esses inchaços são irreversíveis. Eu botei essa figura porque nesse caso aqui está sendo revertido, tá? Mas às vezes a pessoa fica com a perna assim a vida inteira. Ou os seios, ou os testículos, tá? Fica gigantesco, porque vai acumulando líquido. Ele obstrui os vasos linfáticos, tá? Então, assim, como é que se previne? Combate a mosquito. Basicamente, se tem um mosquito vetor, você já sabe, combate a mosquito. E o tratamento também pode ser feito com vermífugos específicos. Claro que tem que começar cedo, ser identificado cedo, porque senão aí o dano pode ser irreversível. Então, beleza, pessoal, isso aí foi para dar uma ideia geral das doenças que são causadas por nematóides. Falou, valeu e até a próxima.